Vozes, podcast produzido pelos estudantes de jornalismo da Unicesumar. Bem-vindos ao podcast Vozes, eu sou Ingrid de Souza Anselmo e hoje vamos conversar sobre o futuro do trabalho com inteligência artificial e automação. Antes de apresentarmos nosso convidado, é importante entender que o conceito de trabalho está ligado a toda atividade física, intelectual ou criativa, que é realizada para produzir serviços, bens ou conhecimentos. Já a inteligência artificial, ou IA, é um ramo da tecnologia que busca criar sistemas capazes de pensar e aprender como nós, seres humanos. Dessa forma, ela reconhece padrões a partir dos dados e passa a tomar decisões e executar tarefas que antes dependiam apenas da inteligência humana. Então, o trabalho e a IA se conectam porque a tecnologia tem moldado essa maneira como as pessoas atuam, automatizando funções repetitivas e criando novas profissões que exigem criatividade, pensamento crítico e análise. Segundo o Fórum Econômico Mundial, quase um quarto dos empregos no mundo terá mudanças até 2027. São 69 milhões de novas vagas previstas e 83 milhões de postos em risco ou em extinção. E é nesse cenário de transformação que entra nosso convidado de hoje. Você está sintonizado no podcast Vozes. O Michel Martins Leal é especialista em automação com inteligência artificial, é fundador da Nova Analítica e usa a tecnologia para transformar processos de vendas. Michel, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Ingrid. Fico à disposição para o nosso bate-papo, hein? Bom, para começar, conta pra gente um pouco sobre você, sua formação e quando foi que decidiu investir e trabalhar com a inteligência artificial. Vamos lá, Ingrid. Eu sou formado em comunicação e marketing. Isso daí já foi em 2020, me formei e comecei a trabalhar em agências de publicidade. Depois de um período de 3 anos em agências, eu comecei a trabalhar na RPC, aqui no Paraná mesmo. Trabalhei em algumas afiliadas da RPC. Tive a oportunidade de participar do processo de lançamento da TV digital, onde fizemos uma campanha de conscientização para que toda a população entendesse as diferenças entre a TV analógica e a TV digital. Depois disso, eu fui convidado para fazer lançamento da TV digital em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. Terminado esse projeto, eu vim para Maringá e montei a agência, a Nova Inteligência. Depois de 10 anos, montei uma outra empresa, que é a Nova Analítica. Isso foi em 2023, já focando exclusivamente em inteligência artificial. E essa é a minha área exclusiva. Eu sou uma pessoa de marketing com foco em ajudar empresas a gerarem resultados de negócios. E hoje a IA veio para somar em todo esse processo e me ajudar a gerar ainda mais esses resultados. Você sempre gostou dessa área? Ou foi algo que despertou ao longo da sua trajetória? Eu sou apaixonado por essa área. Antes de eu começar a trabalhar com comunicação, eu achava que eu ia ser escritor, músico, alguma coisa assim. Na época da faculdade eu dava aula de música, guitarra, violão, e eu achava que isso ia ser o meu ganha-pão, aquilo que ia, me sustentar. Mas aí eu descobri que para ser artista tem que ter muito dom. É algo muito difícil e uma professora, na época, começou a entrar num estudo, exclusivamente de publicidade e propaganda, e aquilo lá foi amor à primeira vista. Eu descobri que o que eu queria era usar as palavras para ajudar as pessoas a tomarem as decisões a respeito dos produtos que elas escolhem, para usar, né? Tanto que um dos primeiros propósitos da agência conectar empresas de bem com os seus consumidores. E aí eu falo isso por quê? Porque já negamos atender empresas que vendem, por exemplo, destilados, pinga em exclusivo, tá? Já negamos atender empresas que vendem narguile, por exemplo, fábricas de narguile. Não que a agência tenha alguma coisa contra, mas é que a gente entende que como a gente tem o poder de potencializar a comunicação, fazer com que mensagem chegue a um universo, às vezes, amplo demais, aí a gente pode estar prejudicando, o consumidor com alguns produtos que precisam de mais consciência para consumir, principalmente. É uma questão de valor, né? É muito importante. A gente tem muito orgulho, assim, dos nossos clientes hoje,
porque são clientes que se preocupam com qualidade, com produtos de excelência, com bem-estar, de fato, social. Hoje a gente atende clientes como o Sicredi, que tem várias parcerias e tem várias ações sociais. Empresas como a Pinduca Alimentos, que é extremamente responsável com o meio ambiente. Empresas como a Holdor, que trabalha com alumínios, com esquadrias, mas que faz as melhores esquadrias de alumínio do Brasil em qualidade. Então, assim, a gente, de fato, são empresas que fabricam ótimos produtos e isso nos dá um gosto extra de fazer essa comunicação. Porque quando a gente comunica e faz uma campanha para um produto ruim, pode ter certeza que não vai ter resultado. E quando tem resultado, vira algo muito desgastante, porque o consumidor consome uma vez somente, depois não quer mais comprar o produto, e aí o cliente não entende e acha que o problema é da publicidade, né? Interessante isso que você falou. Eu queria que você explicasse um pouco como que a inteligência artificial, né, tem sido aplicada no mundo dos negócios. De que forma essas mudanças impactam o trabalho humano? A atividade de marketing, ela envolve pesquisa de mercado, envolve entender o público, envolve criatividade, pensar numa copy bem feita, pensar num canal de distribuição, pensar num design bem feito para chamar a atenção do público, um vídeo bem feito. E hoje a inteligência artificial ela vem para somar e facilitar a criação de tudo isso. Então, assim, muita gente diz assim, a inteligência artificial vai roubar empregos, vai substituir pessoas. Não é verdade. A inteligência artificial não substitui ninguém. Agora, pessoas mais qualificadas que sabem usar a inteligência artificial vão conseguir a vaga de pessoas que não sabem usar a inteligência artificial. Então, é esse o cenário que nós estamos. Antigamente, parece antigo, mas assim, há 2 anos atrás, quando saiu de fato o boom da IA, muita gente falava assim, nossa, agora a agência tem ali, a gente tem 20 colaboradores, agora vocês vão demitir metade e ficar só com 10 para produzir a mesma quantidade. O cenário mudou ao ponto de termos que ter a mesma quantidade de pessoas, mas para produzir o dobro, na verdade, é diferente. Novos algoritmos, antes, há 2 anos atrás, você fazia uma campanha com teste AB no Facebook, e o teste AB era, no máximo, 10 publicações diferentes. Hoje, com o novo algoritmo do Face, que chama-se Andrômeda, você é obrigado a fazer um teste AB com mais de 50 criativos completamente diferentes. Antes, o teste AB envolvia você trocar um título, trocar um fundo de um criativo, alguma coisa assim. Agora não. Agora envolve até uma ID diferente. Então, a IA veio para poder ajudar, na verdade, a nos permitir entregar toda essa produtividade. E aí, assim, no que diz respeito à capacidade, quando você sabe, quando a equipe está preparada para usar a inteligência artificial, você potencializa a criatividade. Porque tem gente que fala, não, a IA me respondeu errado, a IA me deu uma ideia tosca lá de alguma coisa. É porque você perguntou errado. Nada mais além disso. A IA são números. Ali por trás daquele monte de palavra bonita que ela nos devolve em cada comando que a gente dá, tudo aquilo é processado, por trás de tudo aquilo são números apenas. Então, assim, tudo que a gente cria de palavras, o contexto, que muita gente chama de engenharia de prompt ou engenharia de contexto. Então, aquele arsenal que você imputa, é um input. Aquele input que você dá para a IA, se ele for muito bem construído, com todos os elementos que a IA precisa para devolver, para o output ser bem feito, ela vai entregar um output maravilhoso. E aí, cabe ao humano revisar. Você não pode dar um Ctrl+C e soltar, né? Cabe ao humano agora revisar, analisa as ideias da IA, volta o input, pede para alterar alguma coisa. Então, assim, ela veio de fato para somar muito, agilizar demais os processos. E aí a gente entra, são várias esferas de uso de IA. A IA, ela tem o uso que eu chamo de primeira camada. Qual que é a primeira camada de uso de IA? É aquela que todo mundo normalmente usa, o chat GPT. Então, assim, se você usa o chat GPT para escrever, para ter ideias, para aprender alguma coisa, essa é a primeira camada de IA. Qual que é a segunda camada de IA? A segunda camada de IA é quando a gente usa a IA via API,
via aplicação para poder, de fato, gerar agora um trabalho autônomo, processos autônomos de tomada de decisão. E isso a gente faz na empresa. Por exemplo, alguns clientes tinham um problema de perder algumas conversões de leads, porque o lead demorava para ser atendido. Mesmo que o cliente tivesse lá 5 pessoas exclusivas para poder fazer um atendimento, o lead entrava na base do cliente e o lead demorava ali, às vezes, 1 hora para ser atendido, às vezes 1 dia, 24 horas. Dentro de um processo de vendas e de marketing, isso esfria o lead. A gente perde o time de venda, de emoção. A gente começou a criar, então, agentes de automação. Esses agentes, a gente ensina eles com o produto do cliente. A gente ensina eles, por exemplo, quais são as etapas de venda que cada empresa tem. Cada cliente tem uma etapa de venda diferente. Quais são os conhecimentos necessários, né, que precisa ter para poder vender aquele produto. E aí a IA, assim que um lead entra na base, a IA em 1 minuto já está chamando e atendendo aquele lead. Uma coisa interessante é o quê? A IA ela não tem preguiça de atender. Você pode fazer 1000 perguntas, pode ser a pergunta das mais inteligentes às menos inteligentes. A IA vai responder todas com muita precisão, carinho, respeito. Hoje é possível treinar IA para atender qualquer setor. Então, assim, a gente tem IA atendendo o setor da indústria de alumínio. A IA consegue analisar projeto arquitetônico para poder recomendar qual é a melhor solução de esquadria de alumínio. A gente tem IA atendendo em universidade. A IA consegue dar até uma breve consultoria de carreira para o aluno, se ele tiver dúvidas em qual curso fazer. Ele tira todas as dúvidas de como funciona o curso, quando vão ser as provas, se o módulo, se é tudo 100%, se é sempre presencial, se é EAD. Nós temos a IA atendendo em plano de saúde. Também consegue tirar todas as dúvidas a respeito do procedimento para poder se contratar o plano de saúde. Já chegou situações, no começo, quando a gente implementou a IA, por exemplo, a gente implementou uma IA para uma clínica veterinária uma vez, e o cliente resolveu mandar uma radiografia. A IA interpretou a radiografia e respondeu o cliente o que era o que o cachorro tinha, tanto que aí o cliente me ligou e Michel, a IA não pode fazer isso. Eu falei, é verdade, esquecemos de falar para ela que ela não pode interpretar a radiografia. E aí a gente teve que avisar, né? No treinamento que a gente sobe para a IA, a gente avisa, olha, quando alguém mandar uma radiografia, passe para o humano. Somente o humano pode lidar com esse tipo de situação. Então, assim, a gente tem essas situações que aceleram a velocidade. Aí também, né, quebrando alguns paradigmas. Poxa, a IA vem para substituir o humano no atendimento, então. O que aconteceu com os funcionários que antes atendiam esses clientes? Estão todos lá. Estão todos lá na empresa, só que agora eles não perdem tempo atendendo o cliente desqualificado. Porque agora o que a IA faz? A IA conversa, quebra todas as principais objeções. Quando o cliente está pronto, de fato, para fechar, aí vai para a equipe de fechamento. Então, assim, aquela pessoa que antes, às vezes, não gostava de ficar lá atendendo o cliente desqualificado, que não sabia o que queria, hoje esse vendedor está mais feliz, porque ele pega exatamente para atender agora um lead qualificado que, de fato, sabe o que quer. Você disse que a IA é treinada, né? Para nos fornecer as informações e que ela está disponível para a gente a qualquer momento, de dia, de tarde, noite, madrugada. Como que a gente pode ter mais confiança na IA? Comandando melhor? Realizando explicações melhores, mais elaboradas para ela? É isso mesmo. Quando qualquer situação que você vê ou ouvir falar de que a IA deu uma mancada, fez alguma coisa errada, a culpa é do humano. Sempre. Vai ser um humano que treinou mal. Como eu te falei antes, a IA, ela é binária, são números. Por trás, quando a gente sobe o treinamento, por exemplo, eu posso subir um livro para a IA. Aquele livro todo vai ser convertido em números. E esses números eles vão entrar a gente chama de matriz vetorial. Essa matriz vetorial é completamente numérica, não existe um texto dentro da matriz vetorial. Então, assim, números cara, você pediu para o computador falar para você quanto que é 2 mais 2, ele não vai errar. Quanto que é 3.550 vezes 9.880? Ele vai acertar e falar certamente, igual uma calculadora. Então, assim, quando ele faz errado, é porque o treinamento foi errado. E aí é mais fácil o ser humano falar assim, é a IA. Essa é o grande problema do ser humano, que não tem coragem de assumir os próprios erros.
E a questão dos comandos? É uma curiosidade, porque se eu faço uma pergunta e você também vai fazer uma pergunta relacionada à minha dúvida, ela pode dar uma resposta genérica ou eu também errei na forma de perguntar para ela? Como a IA é muito nova, né, o uso dela ainda é uma novidade para todo mundo, as pessoas ainda não estão usando nem um pouco assim, o potencial da IA. Então, assim, uma pergunta genérica, se você pergunta para uma IA, por exemplo, eu quero aprender como se faz, como que é o cálculo de arroba. Olha só, ela vai te responder, uma arroba equivale a 15 quilos, e ela, basicamente, ela vai para um caminho que te ensina como que funciona, né, a medida da arroba. Agora, se você pergunta, só que você não queria saber o cálculo de arroba, você quer saber quanto pesa o boi. Aí começa, entendeu? Aí vem, eu quero saber, então, quantas arrobas pesa um boi adulto de 2 anos de idade, porque o boi ele pode ser velho, com 5 anos, pode ser novilho, com 8 meses. Aí começa um monte de poréns que pode mudar 100% a resposta da IA. Outra coisa interessante é que se normalmente as pessoas induzem a IA a resposta. Então, assim, às vezes as pessoas fazem perguntas como quase que fosse assim, aquilo que eu quero ouvir, sabe? É verdade que a IA comete alguns erros assim, assado? Se você perguntar para o ChatGPT, ele vai responder sim, é verdade. A IA tem uma taxa de alucinação de 0,3% para cada 100 respostas, blá, blá, blá. Agora, se você fazer a pergunta ao contrário, é verdade que a IA é extremamente precisa nas suas respostas? O ChatGPT vai responder assim, é verdade. A IA é extremamente precisa em suas respostas. Ela tem uma taxa de 99,97% de acerto nas suas respostas. Falei a mesma coisa aqui, né? Então é isso que as pessoas ficam assim, confusas às vezes, porque, caramba, o que é, afinal de contas? O que a gente tem que entender é que todas essas últimas versões de modelo de linguagem, seja o ChatGPT, que é o mais famoso, seja o Gemini, seja o Grok, seja o Anthropic, que é o Claude, todos eles são treinados com mais de 200 bilhões de parâmetros. O que é isso? Eles têm, basicamente, metade do conhecimento que está na internet de todo o planeta Terra está nessas IAs. Então, assim, elas sabem muito, mas muito mesmo. Então, assim, saber de fato usar ela a seu favor, saber as perguntas corretas, é uma grande vantagem para a gente conseguir acelerar muitos processos. Tem as IAs, por exemplo, eu falei só das mais comuns, mas exemplo, existem as IAs que elas são hoje agentes já, à disposição de pessoas comuns, como o Manus AI, que é aquele Manus, ele é um chinês. Esses dias eu precisava fazer uma lista, né? Eu estava fazendo um agente para um cliente e eu precisava fazer uma lista dos produtos do cliente e essa lista estava no site do cliente. Só que ao invés do site ser organizado, era uma coisa desorganizada, que fazer manualmente era insano. Eu fui no Manusiei, acessa esse site, eu preciso da lista de todos os produtos. Você vê ele trabalhando na sua frente, acessando o site, link por link, procurando, e gerou para mim uma lista Excel. Eu poderia ter pedido isso para um humano, né? Mas eu precisaria de um assistente para fazer isso, entendeu? Desnecessário, um trabalho tão operacional, pedir para alguém fazer hoje em dia. Saber usar IA te acelera demais todos os processos. Voltando para essa parte do mercado de trabalho e negócios, eu queria falar que muitas empresas estão começando, né, a usar a IA. Só que nem todas sabem por onde começar ou como começar, o que fazer. E na sua experiência, quais são os principais desafios para implementar a IA? Ou como que ela pode ser inserida de forma mais eficiente no dia a dia das empresas? Existem 2 caminhos. A empresa ela precisa de ter um profissional qualificado que entenda do uso de inteligência artificial. Quando um profissional qualificado entende do uso de inteligência artificial, a empresa consegue criar soluções próprias e, de fato, mergulhar em todo o uso da IA para o negócio.
Ou a empresa pode contratar uma outra empresa que entende de IA, igual a Nova Analítica, né? Nós damos consultoria nesse sentido também, porque muitas vezes a empresa não sabe, mas ela, por exemplo, pode, uma inteligência artificial hoje pode acessar todo o banco de dados de uma empresa, a gente consegue fazer uma configuração como essa, acessar todo o banco de dados de uma empresa de clientes e fazer toda uma análise de vendas, de períodos com mais vendas, com menos vendas, produtos mais vendidos, pode acessar as redes sociais de um cliente e descobrir o perfil do consumidor final, pode acessar os e-mails de uma empresa e descobrir quais são as principais dores ali relatadas em e-mail, pode enviar e-mails para clientes. Então, assim, tudo o que cabe processos, uma IA hoje consegue seguir. Basta ter processos. Agora, sim, quanto que isso impacta numa empresa? Eu acredito que nos próximos anos, uma empresa que não usa IA vai ficar para trás no negócio. Nem uma empresa que vai conseguir se diferenciar se ela não usar inteligência artificial. Eu faço uma comparação aqui. Antigamente eu falo assim, sei lá, uns 30 anos agora. Alguém soubesse usar o computador, 30 anos é muito? Tá, 25 anos. Alguém que soubesse usar um computador, um Windows, saber usar um Word, saber usar um PowerPoint, era um grande diferencial competitivo. Antigamente, as empresas terem um computador na mesa, ou algumas salas com computadores, nossa, isso daí era um grande diferencial, ela já começava a entrar nesse ambiente, né, tecnológico. As pessoas que usavam máquina de escrever ou elas aprenderam a usar computador, ou elas foram substituídas por quem usava um computador. A gente está vivendo a mesma coisa com a IA. Mesma coisa. É como se fosse uma nova oportunidade para muitas pessoas poderem mostrar o que elas podem fazer. Às vezes, muita gente tinha várias ideias. Poxa, para eu executar minha ideia, eu preciso de um monte de bracinhos operacionais. Mas eu não tenho esses braços operacionais e por isso eu não consigo executar minha ideia. Hoje, isso já não é mais desculpa. Hoje, qualquer um pode executar várias ideias tendo os braços operacionais que são, na verdade, inteligências artificiais. É muito interessante isso. E a gente chegou a comentar, né, de que muitas pessoas têm esse medo de que a inteligência artificial venha substituir, né, os profissionais e novas oportunidades, novas profissões vão surgir. Então, você também comentou de que, na sua visão, a IA, ela não ameaça, né, os nossos serviços, ela complementa, né, o trabalho humano. Ela está aqui para ajudar a gente a trabalhar com a gente e nos ajudar, né, a alcançar o que a gente deseja. Isso mesmo, Ingrid. Uma pessoa que sabe usar bem a IA é como se ela virasse um super-humano. Você ganha superpoderes. É mais ou menos isso. E como que a gente pode se preparar para isso? Como que a gente pode adquirir essa experiência com IA? Por quê? Para a juventude é um pouco mais fácil. Mas e para as pessoas que querem entrar nesse ramo ou que se interessam e têm mais idade, de repente não tem uma faculdade ainda? Você acha que um curso profissionalizante? Como que a gente pode se preparar e entender melhor da inteligência artificial? Existem dois perfis de aprendizado. Existem pessoas que são autodidatas e que conseguem aprender sozinho. Existem pessoas que precisam de auxílio, né, para o aprendizado. Quem precisa de auxílio para o aprendizado, hoje já existem diversos cursos no mercado para que a pessoa aprenda a usar a inteligência artificial. E assim, fazer um curso desse é extremamente necessário para uma pessoa que está no mercado de trabalho e queira continuar no mercado de trabalho. E existem as pessoas autodidatas. Para uma pessoa autodidata, a própria IA pode ensinar. Então, assim, se você abrir ali um chat no GPT e você explicar naquele chat, olha, eu quero aprender a te usar, me ensine a extrair o máximo de você, minha área de trabalho é assim, 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 assado, meu desafio é esse, aquele. Se você fizer isso, a própria IA vai te dar o caminho. Tem uma situação interessante, é um pouco polêmica no que diz respeito, assim, eu tenho um filho de 11 anos, ele já tem celular. Não vou discutir aqui, né, se criança de 11 anos pode ter celular ou não. Ele já tem, né, e ele já usa o GPT também.
também é polêmico. A criança pode usar o GPT, vai emburrecer criança, não sei o que. Não, ao contrário. Eu fui lá no GPT do celular do meu filho e existe um negócio chamado instrução personalizada, customizada. Na instrução customizada, você escreve ali você orienta a IA como que ela deve agir. Aí eu fui lá na instrução customizada e expliquei. Me coloquei como se eu fosse no lugar do meu filho, me coloquei no lugar dele. Eu tenho 11 anos, estou na 5ª série e uso você para aprender. Qualquer pergunta que eu te fizer, não me dê a resposta, mas me ensine como chegar até a resposta. Você não tem noção. Ele já me chegou a me mandar, o Daniel já chegou a me mandar áudio já, assim, pai, como que eu tô aprendendo com o ChatGPT? Interessante isso, né? Então... Geralmente a gente coloca só uma pergunta lá, ou escreve qualquer coisa e espera de imediato que ela responda. Então isso vai deixando a gente meio emburrecido mesmo, não é? Vai. Outra coisa que eu pego no pé do meu filho, e que eu pegaria no pé de qualquer pessoa que estivesse dando conselho, eu falo para ele assim, né? A sua capacidade, o contexto, tudo que você souber de palavras na sua vida é o que vai te deixar mais qualificado do que os outros no uso da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, que a gente fala, né, IA generativa, ela é palavras. A linguagem neural, ela envolve palavras. Então, quanto mais adjetivos, palavras, quanto maior o seu arsenal de vocabulário, mais você consegue explorar o que a IA pode te dar. Então, esse vai ser um grande diferencial do futuro. Quanto mais a pessoa souber falar, usar as palavras, mais ela vai explorar a IA. Para encerrar esse encontro, eu gostaria de saber como você imagina, né, o futuro do trabalho, do mercado, dos negócios, com o uso da inteligência artificial, pelo menos nos próximos 10 anos. A gente espera uma grande mudança, né, daqui 2 anos, 3 anos, ou até, né, menos que isso. Mas nos próximos 10 anos, como você acha que vai ser? Eu acho que a gente vai presenciar uma grande transformação de relacionamento do ser humano com a tecnologia devido à inteligência artificial. Então, aquilo que antes hoje, né, quem tem um celular iPhone usa Siri, às vezes, né, Siri, me lembra de tal coisa. Quem tem o Google, né, também tem a inteligência artificial do Google, né, me lembra disso, daquilo. Daqui 10 anos, muita gente, às vezes eu vou falar até com problema de cabeça, né? Muita gente com algum problema, vai estar usando a inteligência artificial mais como amigo do que como ter ser amigo de um ser humano. Porque cada vez mais você vai ter ela conversando com você, ela vai estar onipresente, conversando com você pelo celular, dentro da sua casa, no seu carro, você sentou no banco ali, ela já vai estar conversando com você. Quem tiver mais poder aquisitivo já vai conseguir adquirir carros que você simplesmente vai sentar no carro e falar, me leve para tal lugar. Isso já existe hoje, né? Mas vai ficar cada vez mais comum. Você vai entrar numa padaria, lá no fundo vai ter os caras, às vezes, fazendo pão, fazendo bolo, artesanalmente, mas quem vai te atender, às vezes, vai ser uma IA, um robô humanoide, que vai te falar assim o que você deseja, e já vai preparar, e já vai embalar as coisas para você. Pessoas idosas andando, e do lado dessa pessoa idosa vai ter um robô ajudando como auxiliar, ajudando esse idoso a atravessar a rua, a descer uma escada, subir uma escada, fazer um exercício, protegendo. Vão ter mulheres andando e vai ter um robô carregando sacolas. Eu acho que tudo isso a gente vai ver nos próximos 10 anos. Vai ser uma grande transformação mesmo. É um pouco assustador, né? É muito diferente, né? A gente vai presenciar uma mudança na humanidade que, enfim, eu sou muito feliz de estar, né, presente nesse tempo, de tantas mudanças, e de coração aberto para poder presenciar todas. Michel, quero agradecer pela sua participação no podcast Vozes, tá? Foi um papo muito esclarecedor, foi um papo rico, foi um papo gostoso, não foi cansativo. Eu ficaria aqui por mais tempo para a gente conversar sobre IA, sobre automação, sobre ChatGPT e sobre todas as outras coisas que envolvem IA. Então, eu quero te agradecer, tá? Por ter aceitado o convite. Obrigado pela oportunidade, eu fico à disposição, tá? Apresentação, Ingrid de Souza Anselmo. Edição, por Diego Antunes Bittencourt. Roteiro, Ingrid de Souza Anselmo. Edição, Diego Antunes Bittencourt. Esperamos você no próximo episódio. Esse foi mais um episódio do podcast Vozes. Muito obrigado por ouvir ao Vozes.
podcast produzido pelos estudantes de jornalismo Unicesumar.